pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português, e nós estamos juntos aqui no SEIP para mais uma aula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar a preposição. Estamos juntos? Vamos lá, pessoal! A preposição é uma classe de palavras invariável que tem como função principal conectar, ligar, juntar, estabelecendo uma relação de subordinação entre as palavras. A primeira dica, que talvez seja a mais importante que eu dei nesta videoaula, é a seguinte: decore as preposições. É isso mesmo, decore as preposições. Acompanhe na tela um quadro que eu preparei para vocês com as preposições essenciais. Depois eu explico o que é uma preposição essencial. Olha aí, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E a mensagem de incentivo. Decore! Decore as preposições essenciais. Pessoal, agora eu vou explicar o que é preposição essencial. Uma preposição essencial é uma preposição normal, é uma preposição comum, é uma preposição que sempre vai ser preposição. Por que é importante saber disso? Porque existem palavras que podem funcionar como preposições, que nós vamos ver daqui a alguns minutos. Observa que essas palavras de, para, com, elas ajudam a ligar termos. Por exemplo, você pode dizer, eu gosto. Ótimo. Você gosta de quê? Eu gosto de sorvete. Percebe que sorvete, que é o que você gosta, e o verbo gostar, essas duas palavras são ligadas pela preposição de. Percebeu? Vamos adiante para ver as preposições acidentais. Bem, como o nome já diz, e parece ser bem claro, acidental é um acidente. Não era para acontecer. Na verdade, se acontece um acidente, a gente não está planejando um acidente. Assim também é o caso da preposição acidental. Ela não foi planejada, aconteceu. Olha o exemplo aí. Fiz o pagamento conforme solicitação. Conforme solicitação. Já está em azul. Pagamento foi ligado à palavra solicitação por meio da preposição que está em azul, conforme. Gritou como louco. Gritou foi ligado à palavra louco pela preposição como. Percebam que afora, conforme, consoante, durante, exceto, salvo e como estão aí nessa lista das preposições acidentais. O que isso quer dizer? Você pode até decorar, no entanto, você vai obrigatoriamente ter de analisar se essas palavras vão ou não funcionar como preposições. Isso quer dizer também que essas palavras podem desempenhar outras funções, ok? Observa que o conforme ele pode ser também uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Por que nesse exemplo que apareceu na sua tela, por que nesse exemplo não é? Porque, na verdade, esse conforme está ligando uma palavra a outra palavra. Então, anota aí uma coisa muito importante, hein? O P de preposição será o mesmo P de palavra. Isso quer dizer que a preposição liga essencialmente palavras. Cuidado, hein? Atenção. Ela liga essencialmente palavras, mas ela pode ligar também, em alguns casos, orações subordinadas reduzidas, que são aquelas que começam com uma preposição e depois disso apresentam um verbo no gerúndio, um verbo no particípio ou ainda um verbo no infinitivo. Ok? Se você não lembrar o que é gerúndio, particípio e infinitivo, você pode acompanhar lá as aulas sobre verbos para fazer esse reforço e não esquecer. Observa agora uma coisa importante que está aparecendo aí na sua tela. Atenção! Termo regente e termo regido. Regente, o termo que antecede, ou seja, que vem antes da preposição. É quem pede a preposição, isso é muito importante. Termo regido é o termo que sucede, que vem depois. Olha o exemplo, hein? Suelen mora em Paris. Quem mora, mora em algum lugar. Percebeu a preposição em aqui? Quem é que pediu essa preposição, hein? A palavra mora. Por isso que mora é o termo regente.
Quem é que veio depois dessa preposição? Paris. Por isso que Paris será o termo regido. Pessoal, em algumas provas isso pode aparecer também com outro nome que não está escrito aí na tela, mas eu vou dizer para você. O termo regente pode ser conhecido como um termo subordinante e o termo regido pode ser conhecido também como um termo subordinado. É exatamente a mesma coisa, só que com um nome diferente. Tudo bem? O mais importante nessa matéria e nesse conteúdo é você perceber que a preposição não vem do acaso, não vem do além. A preposição, ela sempre é exigida ou não por uma palavra. É isso que se chama, inclusive, regência. A regência é a capacidade que uma palavra tem ou não de pedir uma preposição. Tudo bem? Locução prepositiva. Aí abaixo já está o que é uma locução prepositiva. Acompanha comigo. Locução prepositiva. Conjunto de palavras que equivalem, ou seja, que têm o mesmo valor, equivalem a uma preposição. Terminam com uma preposição essencial. Olha o exemplo. Ó. Ele veio a fim de estudar. Esse a fim de é sinônimo de quê? Pensa, 3 segundos. Pensou? Isso, ó. Para. Ele veio para estudar. Para é uma preposição. A fim de pode ser substituído pela palavra para, portanto, esse a fim de é uma locução prepositiva. Tudo bem? Agora eu apresento para vocês um quadro com outros exemplos de locuções prepositivas. Você não precisa tentar decorar todas, você precisa tentar entender e perceber em cada frase, em cada texto, como quando um conjunto de palavras vai ter esta função de preposição. Acompanhe comigo. Abaixo de, a fim de, apesar de. O que você pode reparar nesse quadro? Tira um print, hein, se você quiser. Tira um print. Ó. Esse quadro aqui, ele é muito importante. Não para decorar, mas para perceber que essas palavras todas têm a mesma função de uma preposição só. Por isso recebem esse nome, ó, locução prepositiva. Bem, além de estudarmos a preposição essencial, a preposição acidental, nós temos de ver também alguns outros nomes que caem dentro da matéria de preposição, que são as combinações e as contrações. Vamos lá, gente. Combinação. Essa sim você pode decorar. A mais o, juntou, ficou ao. Perdi alguém? Não, isso é uma combinação. No entanto, quando eu junto em mais o, formei no. Essa palavra no, essa palavra no não é uma combinação. Por quê? Porque se fosse combinação, ia ser emo. Emo foi uma moda que já passou, inclusive, né? Mas emo não existe como junção de preposição com artigo. Vai formar a palavra no. Esta palavra no, junção de em mais o, é formada pela perda, pela transformação de elementos. Não é difícil de perceber. Juntei um em, juntei um o e formei no, ficou diferente. Sim ou sim? Muito bem. Então, esse resultado é o que nós chamamos de contração. Observa aí na tela, por favor, alguns outros exemplos de contração. D mais o, que dá do, D mais ele, que dá dele, D mais este, que dá deste. Eu costumo brincar e dizer que isso é a matemática do português, mas não se assuste, calma. É a matemática do português, mas é mais fácil do que matemática. Hein? Olha só, segunda coluna, ó, em, mais um monte de coisa, ó. Em mais ele nele, em mais este neste, em mais isso nisto, e assim por diante. Terceira coluna, tá o por e o per, né? Porque há uma discussão entre os gramáticos de quem é a junção do que vai formar o pelo, pela. Na verdade, tanto faz. Para você concurseiro, basta que você perceba que a contração forma o pelo, pela, pelos, pelas. E aqui, na última, aqui nós temos um problema. A junção de um a preposição com a artigo, que dá a famosa crase, a junção do as, artigo no plural, e a preposição, que dá mais uma vez a famosa crase,
Esse tema é tão problemático que nós vamos ter uma videoaula só para isso. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre a junção do a artigo com a preposição, ou ainda não está aqui, mas eu posso te dar um spoiler, do a preposição com o aquele pronome demonstrativo, você pode acessar a videoaula sobre crase. Beleza? Vamos adiante. Agora eu trago uma coisa que dificulta talvez um pouquinho o seu entendimento. Mas vamos tentar facilitar. Olha só. Valor semântico das preposições. Algumas preposições carregam em si sentido. Por exemplo, eu posso dizer assim, observa comigo na coluna que está a letra A, que é a preposição a. Ir a Campinas. Esse a tem um valor semântico de destino. Vender a R$1.000. Está caro, hein? Valor semântico de preço. Observa comigo lá embaixo, hein? No final, hein? No final agora. Sobre. Estar sobre o chão. É o lugar que está. Discutir sobre futebol. É o assunto do qual se discutiu. O que eu quero que vocês percebam? Pode tirar print também se quiser dessa tela. Olha só. A preposição, ela sempre vai expressar uma ideia quando ela puder ser chamada de preposição nocional. A preposição nocional, ela sempre vai expressar uma ideia, um valor semântico, um sentido. Já a preposição que não tem valor semântico, vamos chamar de preposição relacional. Ok? Sempre que você conseguir tirar o valor semântico de uma preposição, ela será uma preposição nocional. Olha quantos valores semânticos são possíveis. Olha só, ir com ela. Acompanha aqui na coluna do com. Ó. Ir com ela. Você vai sozinho? Não, você vai com alguém. Esse com tem valor semântico de companhia. Não fiquem muito preocupados em decorar todos os valores semânticos do mundo, porque os gramáticos divergem sobre esse assunto. A sua preocupação, então, tem que ser a de interpretar a frase e perceber qual valor semântico está ali expresso. Tudo bem? Olha um exemplo que não está aí. Eu vim de BRT. Esse de é a preposição regida pelo verbo. Agora, qual é o valor semântico? Qual é a ideia que ele transmite? Não foi o meio de transporte pelo qual eu vim? Portanto, trata-se do valor semântico de meio. Pode parecer esquisito, mas é o nome do valor semântico. Outro exemplo ainda, vim a cavalo, mesma coisa. A, valor semântico, meio. Percebeu? Sempre você vai ter que interpretar. Então, não se preocupa só em decorar, ou não se preocupa em decorar todos os valores semânticos possíveis. Tudo bem? Uma última dica é em relação à palavra a. A palavra a ela pode ser problemática numa prova, porque a palavra a pode ser classificada como artigo, pode ser classificada como preposição, pode ser classificada como pronome oblíquo. E aí? Como é que a gente faz para descobrir? Chora? Chuta? Não. Olha só, observa aí na tela. Fui a Brasília. Eu levei Júlia a Brasília, eu a levei a Brasília e a professora foi a Brasília. Olha, Brasília, quem for de Brasília, já um abraço aí para quem for de Brasília. Muito bem. Olha só, fui a Brasília. Esse a não expressa, não é pedido pelo verbo fui. Esse a é uma preposição. Eu levei Júlia a Brasília. Perceba que esse Júlia já não apareceu mais. Ó, risquei esse Júlia e coloquei um a no lugar. Esse a aqui é um pronome. A professora foi a Brasília. Esse a aqui se relaciona com professora. Esse a aqui ele está no feminino singular, porque professor é uma palavra que está no feminino singular. Portanto, esse a é um exemplo de artigo. Por isso, cuidado. Português não é só decorar. Português necessita de interpretação. Tudo bem? Com isso, nós encerramos esse nosso encontro. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço virtual e tchau!